Olá, um bom dia para você. Depois de se reunir com o ministro da Fazenda nessa terça-feira, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, conversou à noite com integrantes da futura equipe econômica do novo governo de Jair Bolsonaro. Estou saindo agora para uma outra reunião, a convite dele, com mais outras lideranças, outras pessoas, outros indicados a ministro da área econômica para fazermos uma discussão sobre matérias que estão em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, matérias que digam respeito ao Congresso Nacional e matérias que já chegaram, inclusive, ao plenário do Senado, para que a gente possa, dentro do possível, respeitando, obviamente, a independência desse poder, mas colaborando, como foi sempre o que nós fizemos, com os outros poderes, especialmente nesse momento de transformação, de mudança de um governo, é preciso que a gente faça adequações no orçamento, porque, entendo eu, não ser justo um presidente que assume, mas a Constituição determina assim, que o orçamento chegue até junho e que ele não defina, pelo menos não participe da discussão desse orçamento, que ele é que vai implementar nas questões que ele se apresentou para a sociedade brasileira. Como eu disse hoje, vai que quer mais recursos para a inteligência do que para a compra de equipamentos, a gente está aberto a fazer essa discussão. Eu quero, sinceramente, como sempre disse, eu sou brasileiro, moro aqui, quero que esse país dê certo, quero que gere emprego, quero ver o sorriso no rosto das pessoas, é isso que eu quero. Em sessão conjunta realizada nesta terça-feira, deputados e senadores concordaram em adiar a análise de 8 vetos presidenciais e votar os créditos adicionais para o orçamento de 2018. Foram 17 projetos aprovados que envolvem aproximadamente 19 bilhões de reais. Cerca de metade desses recursos são de transferências obrigatórias da União a estados e municípios. Um dos projetos, que retira mais de 400 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, gerou polêmica. Muitos parlamentares foram contra a votação do projeto, mas ele acabou sendo aprovado. Todas as propostas seguem agora para a sanção presidencial. Agora a gente confere o que está programado para as comissões do Senado nesta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, pode ser analisado o projeto que isenta a Zona Franca Verde, localizada na região norte do Brasil, do imposto de importação. No mesmo horário, haverá audiência pública na comissão mista que avalia a medida provisória que autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de execução de programas com as organizações gestoras de fundos patrimoniais. Às 11 horas está prevista a reunião de outra comissão mista. Essa avalia a medida provisória que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. E também às 11 horas, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, está na pauta projeto de lei sobre a garantia contratual. Perto de completar 15 anos, o Estatuto do Desarmamento pode ser alterado e até revogado. O assunto já está movimentando o Congresso e deve ganhar holofotes em 2019, quando começa a nova legislatura. O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal que entrou em vigor em 2003. Ela restringiu drasticamente a comercialização e a posse de armas de fogo. O representante da ONG Sou da Paz diz que o Estatuto foi fundamental para a redução de homicídios. Nos 10 anos anteriores à aprovação do Estatuto, a taxa de homicídio por arma de fogo ela crescia mais ou menos uma média de 8% ao ano, ou seja, cada ano 8% a mais. Depois de 2003, na aprovação do Estatuto, você tem as primeiras quedas, os 2 primeiros anos que tem queda efetiva, e depois volta a crescer, mas volta a crescer aí na média de 1, 2% ao ano. Agora, é um fato, se essas mudanças promoverem o maior acesso às armas para a população, especialmente o porte da arma de fogo, você vai ter um impacto negativo no crescimento dos homicídios, isso é fato indiscutível. Vamos ver em que velocidade isso vai acontecer, em que proporção, mas que vai acontecer, vai. Mas para o professor da UNB, o Estatuto foi um desserviço para a população. O Estatuto, ao estimular a entrega espontânea de armas, ao criminalizar a arma como se fosse uma peste, estimulou
na contramão, o banditismo. Se o sujeito imaginar, pô, esse cara pode estar armado, pode estar com uma faca também, pode estar com um cacetete de aço, ele pode estar armado e me enfrentar, ou vamos dizer assim, ele não precisa necessariamente estar armado, mas pode enfrentar-me. Ah, isso é uma dissuasão. Prestes a completar 15 anos, o Estatuto do Desarmamento pode ser revisto. Atuais e futuros parlamentares debatem a possibilidade de uma flexibilização na lei. Armar todo mundo não resolverá o problema da criminalidade e da violência no país. Só está provado que os estados, nações que ampliaram, que flexibilizaram o porte de armas, só aumentaram os índices de violência, só aumentaram os problemas de criminalidade, só aumentaram as ocorrências de tudo quanto é tipo. Desarmar é um princípio elementar. As armas têm que ser um instrumento das forças policiais, das forças do Estado. E é responsabilidade do Estado coibir a violência. Entregar isto, essa máxima de entregar as armas para qualquer cidadão, acabará vulnerabilizando os cidadãos, a ampla maioria dos cidadãos e da sociedade brasileira. Uns dias, quando a população brasileira tiver autorização para ter uma posse de arma em casa, todo sujeito que for entrar, ele vai pensar, e se, né? Se tiver uma arma lá dentro. Então, é justamente isso. Aí as pessoas procuram se ater às exceções. Ah, mas vai acontecer acidente? Vai, acontece. Vai morrer gente? Vai. Tenho dúvida disso, já morre quase 70 mil por ano. O Brasil é o país que mais morre gente, mais mata gente com arma de fogo. E olha que nós nem estamos em guerra. Mata mais do que os países que estão em guerra. Mas hoje só morre de um lado. Daí, quando tiver, vai morrer do outro também. O Senado aprovou o acordo assinado pelo governo brasileiro que permite a revalidação de diplomas de conclusão dos ensinos fundamental e médio nos países do Mercosul. O decreto legislativo que ratifica o acordo precisa agora da assinatura do presidente do Senado. O acordo permite a mobilidade estudantil em todo o Mercosul, além de Bolívia, Chile, Colômbia e Equador, países associados ao bloco. Pelo texto, um aluno que estuda num país e se muda para outro tem direito ao reconhecimento do diploma ou certificado de conclusão. O acordo trata do ensino fundamental e do ensino médio. Será criada uma comissão técnica para estabelecer equivalências e harmonizar mecanismos administrativos. As famílias que transitam entre os países do Mercosul vão poder ficar mais tranquilas sobre a continuidade dos estudos de seus filhos. Também será mais fácil o intercâmbio de estudantes do ensino médio. Esta professora de História diz que o acordo beneficia principalmente estudantes que moram nas fronteiras, além dos que fazem o ensino técnico. Ela acredita que a medida acaba por fortalecer a própria ideia do Mercosul como bloco, porque promove a identidade regional. Deixa de ser o outro, né, estranho, distante. Então, tem muitos aspectos importantes para o setor de integração. Isso é pensado em termos macroeconômicos quando se leva a essas políticas, né? Então, tem uma definição por trás dessas políticas. O óleo de cozinha também pode ser reciclado, e isso muita gente já sabe. O que falta é a regulamentação desse processo. E um projeto em análise no Senado inclui esse produto do nosso dia a dia na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quase sempre o óleo usado nas frituras vai parar no ralo da pia. Pode parecer que não, mas isso traz consequências. Entope as instalações sanitárias, a rede de esgotos e contamina o solo e os rios. Segundo os ambientalistas, 1 litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água. Hoje, menos de 10% do óleo vegetal usado no país é descartado de forma correta. É que não existe um regulamento específico para a destinação desse tipo de resíduo. O que existem são iniciativas isoladas de empresas de saneamento, órgãos ambientais ou da sociedade civil. Este shopping em Brasília fez parceria com uma empresa de reciclagem. O shopping recebe o óleo usado e a empresa reaproveita o material para fazer detergente. Para estimular o descarte correto, a cada 2 litros de óleo usado, quem entrega recebe um detergente de meio litro.
Conceição vem aqui pelo menos uma vez por mês entregar o óleo que ela já usou. A gente tem aquela consciência de que você não pode jogar por exemplo, dentro da pia, né? Você não pode jogar em qualquer lugar, você não pode colocar num recipiente e jogar em qualquer cano, né? Então eu tinha essa preocupação do que fazer com óleo. E para mim foi muito gratificante quando eu fiquei sabendo que aqui eles tinham esse posto de troca e que para mim dá lucro porque eu ganho detergente e eu utilizo na minha cozinha. A receptividade, para surpresa geral, ela foi excelente. Do final do ano próximo passado, quando nós implantamos esta ação, para hoje, mais de 200 litros de óleo deixaram de ser descartados no meio ambiente para uma destinação correta. Um projeto em debate no Senado quer aumentar a responsabilidade das indústrias nesse processo. O projeto altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para incluir o óleo de cozinha e outras gorduras de uso culinário na lista de produtos do Sistema de Logística Reversa, que é, na prática, a volta de materiais já utilizados para a cadeia produtiva. O descarte correto do óleo de cozinha deve ser feito da seguinte forma: primeiro, espere o óleo esfriar. Só então despeje o líquido em uma garrafa com a ajuda de um funil. Tampe o recipiente para evitar mau cheiro e insetos. Limpe a panela e o funil com um guardanapo e descarte no lixo orgânico. Por último, leve a garrafa cheia a um local apropriado de descarte. Eu fico feliz em saber que eu estou contribuindo, que essa quantidade toda de óleo não está indo para o esgoto, entendeu? E que, de uma certa maneira, ela está sendo útil para alguma coisa. A matéria está pronta para ser votada na Comissão de Meio Ambiente, que tem decisão terminativa sobre o projeto. Assim, se for aprovada na comissão, a proposta segue diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que um requerimento peça a sua votação em plenário. O senador eleito por Santa Catarina, Esperidião Amin, foi o mais votado no estado na eleição de outubro, com 1.200.000 votos. Vai ser a sua segunda passagem pelo Senado, onde teve mandato entre 1991 e 1999. Também já foi prefeito de Florianópolis, governador de Santa Catarina e está no terceiro mandato de deputado federal. Ele conversou com a jornalista Tânia Horman sobre os desafios para este novo mandato de senador. Senador Esperidião Amin, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, dar novamente as boas-vindas. O senhor que retorna à casa, não é? Já passou por essa experiência de vir para o Senado em 1990. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa por aí. Qual é a leitura que o senhor faz desse período de tempo? Que situação a gente encontra no Brasil? Porque foram dois momentos importantes da história. A sua chegada aconteceu sempre em momentos importantes, né? Se for fazer um relato sobre isso, nós vamos invadir a biblioteca do Senado. Mas é um prazer para mim também. Eu não posso deixar de iniciar as minhas palavras agradecendo ao povo catarinense que me reconduz ao Senado, Casa da Federação, portanto, é a casa que representa os estados. Tenho essa primeira obrigação, mas num momento em que o Brasil, como um todo, precisa de um rumo político, democrático, dentro do Estado democrático de direito, que responda a essa avalanche de recados que as urnas nos deram, né? Não há dúvida que o sentimento popular é de repulsa à corrupção. E a corrupção tem como fatores explícitos, estabelecidos em lei para estimulá-la, a proliferação de partidos, o loteamento de cargos no governo e as formas de propina que esses dois fatores geraram, né, consagrados no mensalão e no petrolão. Além disso, há um sentimento que até vai além fronteira, de questionamento da representação política. Aquele brado, você não me representa, é um brado que adverte a todos nós que confiamos na democracia, que achamos que a democracia é o melhor de todos os regimes políticos, ou o pior de todos depois de todos os outros. Então, é aquele que nós temos que procurar aperfeiçoar.
E volto à fragmentação partidária. E o que isso representa na falta de qualidade dos governos, no pouco compromisso de quem exerce o cargo público com a sociedade, com os resultados que deve apresentar à sociedade, e mais compromisso com o partido que patrocina a sua nomeação, eu acho que isso faz parte dessa manifestação de repulsa que o voto majoritário desta eleição de 2018 nos traz como recado. Compreender todos os recados é uma tarefa complicada, mas isto aí, na minha opinião, é o cerne da coisa. Qualidade da gestão. Não há risco de você conseguir qualidade boa de gestão com esse tipo de escolha de quem vai ocupar cargos no governo. Então, esse é o desafio do presidente eleito e é o desafio de todos aqueles que estão na atividade política, gostem ou não, né? Que temos que participar desse esforço de mudança de métodos, de metabolismo, de entendimento do qual é o meu papel, seja eu vereador, senador, presidente, governador, prefeito, deputado. Eu acho que é um momento desafiador e eu fico muito feliz por poder participar desse desafio com alguma experiência e com nenhuma dificuldade em reconhecer os meus erros, né? Nenhuma dificuldade em reconhecer o quanto eu tenho que aprender e, portanto, ajudar que todos nós participemos desse esforço coletivo. O senhor puxa um recado interessante, numa hora interessante, né? Porque o presidente eleito vem acenando com a possibilidade de ter uma outra relação com o Congresso Nacional, vem expressando uma intenção de compor, por exemplo, um ministério a partir de critérios técnicos, quer se afastar dessa prática política que o senhor descreve. No entanto, a gente vê na renovação do Congresso ainda um aumento do número de partidos representados. Exatamente. O que favorece tudo isso que o senhor descreveu, né? São sinais contraditórios, né? E junto com isso, uma pauta onde estão elencados questões que o país ainda não conseguiu enfrentar. Não é que não tenha tentado ainda, são questões recorrentes, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, todas demandas que estão aí postas nesse cenário. O que é que o senhor vê nesse horizonte? Como é que vai ser a atuação desse Congresso? Vai ser diferenciada de alguma forma? Essa mudança, essa renovação que as urnas ofereceram, o que isso vai trazer para o tratamento de questões que já não são novas, são inclusive recorrentes? Vão ser recorrentes. Não existe reforma da Previdência definitiva. Com certeza. A reforma da Previdência acompanha a nossa idade. É um sistema dinâmico, né? Forçosamente dinâmico. Eu gosto muito de ler a história do Royal, do Fundo de Previdência da Escócia, criado em 1741. Ele é dinâmico até hoje, por isso que ele prospera. O cálculo atuarial tem que ser refeito todos os dias. A expectativa de vida em 1910 no Brasil era de 34 anos. Hoje no meu estado é de 80. Então, até onde que vai? O Homo sapiens diz que nós vamos chegar a 150. Aí nós vamos quebrar a Previdência, a não ser que ela se adeque, que ela se adapte. E junto com isso a questão da gestão, então, né? Quanto a isso, eu acho que nós não temos a preocupação de fazer a reforma política definitiva, porque ninguém fez no mundo. Os americanos convivem com um sistema político altamente questionável. Você perde no voto popular e ganha na eleição indireta. A Inglaterra, que é a mãe da democracia representativa, desde a Carta Magna, ainda convive com os burgos podres, ou seja, distritos que emagreceram dramaticamente. Então, a reforma política definitiva, não. O que nós temos é que prosseguir na redução da fragmentação partidária, ou seja, redução no número de partidos, aumento da cláusula de barreiras, ou seja, das barreiras que já estão agora restabelecidas. Nós perdemos por decisão judicial 20 anos, 23 anos. Vamos computar o prejuízo e vamos evitar novos prejuízos. A reforma tributária não vai ser feita uma definitiva, porque o mundo também está evoluindo. A competitividade entre os países exige esperteza, não só textos jurídicos adequados.
Porque você pode perder a competitividade por um detalhe. O diabo mora nos detalhes. É no detalhe. Então, zelar pela competitividade, pela justiça tributária, não vai terminar, mas nós vamos ter que avançar. Esse é o nosso desafio, e avançar dramaticamente. Porque se em 2013 o povo foi às ruas de maneira não organizada, quase que espontaneamente, advertir, você não me representa. Agora ele disse isso no voto, maciçamente, com sinais contraditórios. Ele não quer mais esta prática de eu só te apoio se eu nomear fulano. Isso vai valer de cabo a rabo, da União até os municípios. E muitos de nós continuamos na política. Então nós é que temos que mudar. E os novos também têm que honrar isto. Nem todos os recém-eleitos, novos, estreantes, têm consciência da sua responsabilidade. Então, tanto os experientes quanto os não experientes, temos que começar a construir um modelo novo. O Zygmunt Baum dizia isso. Ruptura é quando você sabe que o que está aí não vai ser bom, não é bom, mas você não sabe ainda qual é o modelo certo. Então, nós vamos ter que, com muita busca de consensos, caminhar no sentido de responder positivamente a esse recado da urna. Qual é a expectativa do senhor para essa relação entre o executivo e o legislativo? A casa vai ter que ter essa consciência de se reorganizar segundo novos paradigmas. E essa relação desses poderes também? Até que ponto? O que o senhor espera disso? Isso perpassa realmente a chamada busca da harmonia entre os poderes, porque haverá interesses conflitantes entre o judiciário, entre o executivo, o legislativo, e aí Ministério Público, Tribunal de Contas, que apesar de não serem poderes, são faces do poder político e democrático de um país que nós temos que prezar e respeitar muito. Então, nós vamos ter que procurar consensos no momento em que nós estamos vivendo fortes radicalismos. Esse é o princípio da democracia. A última citação, eu gosto muito do jeito de pensar do Barack Obama. Quando os democratas perderam a eleição nos Estados Unidos em 2016, ele fez 2 discursos notáveis. Um em Atenas sobre a democracia e um outro dizendo, olha, é uma corrida de revezamento. Nós não podemos entender isso como uma guerra. E eu tenho que fazer o meu melhor e torcer para que o próximo, mesmo que não seja do meu lado, faça melhor ainda. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo time. Nós não podemos querer que o time perca porque não sou eu que estou jogando. Então, essa evolução, eu acho que pode ser alcançada mesmo a partir do radicalismo que estas eleições demonstraram. Senador, queria agradecer a sua presença aqui conosco. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, reiterar o meu compromisso com o meu estado, Santa Catarina. Quero trazer um pouco da nossa experiência de zelo pelo resultado da gestão, e esse resultado expresso por indicadores legítimos, auditáveis, que possam ser reconhecidos por todos. E esses indicadores eu gostaria que norteassem cada vez mais a gestão pública no Brasil, com o apoio decisivo dos tribunais de contas e, por consequência, do próprio legislativo e também com a participação do judiciário na melhora dos seus processos e resultados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.